Você acorda na sua casa ultramoderna, sai na varanda e admira a incrível tempestade de areia à distância. Aquela muralha avermelhada está se aproximando e já alcançou o estacionamento onde fica o seu lustroso foguete espacial. Quando a tempestade passa, você veste o seu traje espacial, entra no seu veículo espacial e dirige para o trabalho. Sua tarefa hoje é monitorar os instrumentos na usina de extração de água doce. À noite, seu turno termina e é hora de voltar para casa. O robô cozinheiro já preparou o jantar. Batatas fritas cultivadas aqui mesmo, em Marte. Esse cenário pode ser real já em 2050 ou até mesmo antes. Elon Musk planeja enviar 1 milhão de pessoas para Marte até lá. Muito ambicioso, mas incrivelmente difícil de realizar. Viajar para o planeta vermelho é muito caro e demorado, e consiste em várias etapas. Estamos indo para a plataforma de lançamento, onde a primeira nave espacial está sendo preparada para decolar. O foguete consiste em 2 partes. A primeira é um impulsionador super forte. Isso ajudará a nave, que é muito pesada, a superar a gravidade da Terra e deixar o nosso planeta. Ele deve levá-la até ela entrar em órbita, então desacoplar e pousar de volta por aqui. Nesse momento, a espaçonave tem que pairar em órbita, já que esgotou quase todo o seu combustível durante a decolagem. O próximo passo é reabastecer a nave espacial quando ela estiver em órbita. O impulsionador decola novamente da plataforma de lançamento e leva o combustível para o veículo, que ainda está vazio, pois não queremos gastar muito combustível para tirá-lo da órbita. Então agora é a vez de outro foguete impulsionador levar uma carga para a nave. Alimentos, materiais de construção e equipamentos de pesquisa estão empilhados no compartimento de carga. Tudo pronto. Finalmente, nossa nave inicia sua longa jornada em direção a Marte. É assim o planejamento para o lançamento de apenas uma dela, que só pode acomodar 100 pessoas, enquanto planejamos enviar 1 milhão para o planeta vermelho. Isso equivale a quase toda a população de Maceió, o que significa que precisaremos de pelo menos 10 mil naves para toda a missão, e ainda mais foguetes impulsionadores para reabastecer e enviar carga para a órbita. Considerando que uma nave espacial custa cerca de 8 bilhões de dólares, esta missão custaria um bom dinheiro. A chave para resolver esse problema é a reutilização. Assim que uma levar as pessoas para Marte, ela deve ser reabastecida e enviada de volta à Terra para fazer a próxima viagem. Uma espécie de ônibus espacial. Outro problema é o tempo. As órbitas da Terra e de Marte não são perfeitamente circulares. Elas têm comprimentos diferentes e fazem círculos ao redor do Sol em velocidades diferentes. Quando os 2 planetas estão no seu máximo afastamento, a distância entre eles é de cerca de 400 milhões de quilômetros. E a menor distância, quando a Terra está perfeitamente entre o Sol e Marte, é de 55 milhões de quilômetros. Esta é a nossa meta. Uma vez a cada 26 meses, a Terra e Marte se encontram a esta distância. Então, este é o momento perfeito para lançar um foguete para manter o menor tempo de viagem possível, entre 6 e 8 meses. Se o primeiro voo estiver programado para 2025 e planejamos concluir a missão em 2050, teremos apenas 12 janelas para lançamentos. Precisaremos enviar pelo menos 833 naves a cada janela. Então vem a questão da ausência do peso. Em uma viagem para Marte, os astronautas passarão mais tempo em gravidade zero do que os que estão agora na Estação Espacial Internacional. Sem gravidade, os músculos enfraquecem. Até a distância entre as vértebras aumenta ligeiramente. Portanto, durante as missões, os astronautas ficam um pouco mais altos. Ao longo da jornada, a equipe terá que treinar constantemente na academia para estar pronta para o trabalho pesado quando chegar em Marte. Além das naves com tripulantes a bordo, também as de carga serão necessárias. Quando as pessoas chegarem ao planeta vermelho, precisarão construir uma cidade inteira do zero. Materiais de construção, ferramentas, máquinas. O peso de carga que o veículo espacial pode levar a bordo é de cerca de 75 toneladas. Isso dá cerca de 30 carros SUVs. Portanto, precisaremos de vários deles para obter tudo o que precisamos. Isso dobra o custo de toda a missão. No entanto, há uma maneira mais barata de chegar a Marte: a estação Gateway, na Lua. Ela é tipo a EEI, só que orbitando nosso satélite natural. E também terá muitos módulos para astronautas. Salas de estar, locais para armazenamento, docas para naves e unidades de pesquisa. A questão toda é que é muito mais fácil para uma espaçonave ser lançada de uma estação como essa, pois não há gravidade. E então, ela não precisa usar uma quantidade gigante de combustível para deixar a atmosfera da Terra. A construção da EEI custou cerca de 150 bilhões de dólares. E a Gateway poderia ser ainda mais cara, mas isso deve poupar dinheiro no futuro.
A pequena espaçonave Orion levará os astronautas da superfície até a estação. Então, após a preparação, eles farão uma longa viagem até Marte. Vamos avançar um pouco no tempo. As primeiras naves entregaram as cargas na superfície do planeta vermelho. Guarda-sóis e espreguiçadeiras vão ter que esperar, pois é hora de construir a cidade e se preparar para a chegada do próximo grupo de pessoas. A prioridade é energia. Para isso, podemos usar painéis solares como na Terra, ou usinas nucleares. O próximo passo é construir casas. Por causa da falta de atmosfera marciana, nada nos protegerá da radiação do Sol. Portanto, uma ótima opção é construir casas no subsolo. Agora precisamos cuidar da extração de água. Existem calotas polares nos polos de Marte. Podemos tirar água de lá. E então, o oxigênio. As plantas devem nos ajudar a fazer isso. Há muito dióxido de carbono no ar do planeta, o que serve como uma espécie de alimento para as plantas verdes. E como um produto residual, elas liberarão oxigênio. Tudo o que precisamos fazer é coletar esse oxigênio e usá-lo para respirar. Mais cedo ou mais tarde, a comida que levamos vai acabar. Portanto, teremos que cultivar alimentos. Isso requer fertilizantes e estufas. Agora que todo o resto está resolvido, a principal tarefa é produzir combustível para os veículos em Marte e para os foguetes voltarem para casa. Ele pode ser extraído do dióxido de carbono da atmosfera e da água. Tudo isso deve ser feito em condições completamente desconhecidas. A gravidade em Marte é 3 vezes mais fraca do que aqui. Você conseguirá pular mais alto e levantar objetos mais pesados, mas a exposição prolongada a essa gravidade fraca pode prejudicar nossos corpos. Agora que existe uma cidade inteira na superfície do planeta, é hora de transformar Marte em algo mais confortável, parecido com a Terra. Isso é chamado de terraformação. É necessário aumentar a pressão na atmosfera para que a água possa existir lá, não apenas como vapor ou gelo, mas também na forma líquida. Também é preciso aumentar a temperatura na superfície. O objetivo é ficar em torno de 20 graus. No momento, está em cerca de menos 63 em média. Então, entra a necessidade de uma camada de ozônio, como na Terra. Ela irá proteger da radiação solar. Finalmente, pode-se começar a criar a biosfera, que consiste em todos os organismos vivos, plantas e animais. Aos poucos, Marte começará a se parecer com a Terra nos seus melhores anos. Para tudo isso, os cientistas encontraram muitas soluções. Por exemplo, um asteroide grande poderia ser largado na superfície de Marte. Isso aqueceria a atmosfera e levaria mais água e gás para lá. O planeta também pode ser povoado por diferentes bactérias. Em laboratórios na Terra, os pesquisadores simularam as condições da superfície de Marte e perceberam que muitas bactérias podem sobreviver lá. Enquanto viverem, elas podem liberar oxigênio e outros gases no ar. Além disso, é possível construir biodomos, espécies de estufa com as condições favoráveis. A vida se desenvolverá neles e o solo de Marte gradualmente se tornará adequado para a vida. E uma das maneiras mais fáceis é o efeito estufa. Na Terra, ele contribui para o aquecimento global, mas em Marte, as emissões de gases dos carros e fábricas podem ajudar a criar uma atmosfera. De maneira otimista, pode levar de 300 a 1000 anos para mudar a cara do planeta vermelho. Outros cientistas dizem que levaria milhões de anos. Só então os humanos finalmente poderão tirar seus trajes espaciais e máscaras de oxigênio e chamar Marte de casa. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar.
Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano.
Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Vale Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o Sistema Solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 km de altura e 120 km de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte.
E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera.
Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe? Talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra,
que leva 27 dias para nos orbitar. Mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tem o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente.
E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! A NASA e a China estão planejando enviar seres humanos a Marte. Ambas as agências espaciais têm planos para lançar as primeiras missões tripuladas até 2033, exatamente quando Marte e a Terra estarão brincando de pega-pega. E isso não é tudo. Outras missões podem ocorrer em 2035, 2037 e além. O objetivo final é construir um habitat em Marte para futuras explorações e pesquisas. Mas como é que eles vão fazer isso? Vamos descobrir. Viajar para Marte não é tão fácil quanto subir em um foguete. A distância entre esses planetas pode mudar muito com o tempo, variando de cerca de 50 milhões de quilômetros a 400 milhões de quilômetros. E mesmo com nossa melhor tecnologia, são necessários de 6 a 9 meses para chegar ao planeta vermelho. Portanto, uma viagem de ida e volta a Marte pode significar passar 3 anos longe da Terra, lidando com radiação extra e flutuando em microgravidade. Mas o laboratório de propulsão a jato da NASA tem notícias empolgantes. Os cientistas têm trabalhado incansavelmente para projetar uma missão de arquitetura minimalista para Marte. Eles acham que 2033 é o ano perfeito para que isso aconteça. O negócio é o seguinte: a cada 15 anos, os planetas rochosos, Vênus, Terra e Marte, se alinham na medida certa para criar um ponto cósmico ideal. A missão aproveitará ao máximo esse raro alinhamento e realizará uma manobra épica de assistência à gravidade usando Vênus. É como receber um impulso de um estilingue planetário. Aceleraremos nossa espaçonave e reduziremos a necessidade da nossa própria propulsão. O relatório também fala sobre algumas ideias muito legais, como o uso de energia nuclear para motores de espaçonaves e o uso de recursos marcianos para fabricar coisas. Essas tecnologias poderiam tornar as viagens espaciais mais rápidas, proteger os astronautas da radiação e facilitar a vida no espaço. Elas podem até nos permitir fabricar recursos e combustível diretamente no planeta vermelho. Então, o plano é o seguinte: primeiro lançaremos a espaçonave em direção a Marte. Ela passará cerca de 30 dias em órbita alta, explorando e coletando dados valiosos. Depois ela voltará para a Terra, passando também por Vênus para uma rápida visita. Toda essa aventura durará aproximadamente 570 dias, o que equivale a um pouco mais que 1 ano e meio. E uma aventura mais curta significa menos exposição à radiação. Lembre-se de que essa missão se concentrará em orbitar Marte em vez de pousar em sua superfície. Ela é apenas um trampolim preparando o caminho para futuras missões de pouso, assim como a missão Apollo 8 orbitou a Lua antes do pouso histórico da Apollo 11. O pouso em Marte até 2033 pode ser um pouco ambicioso demais devido a restrições de financiamento, mas quem sabe, se tudo correr bem, isso pode se tornar realidade. Agora, a parte mais legal: não precisamos de novas tecnologias ou veículos sofisticados para tudo isso. Usaremos os já existentes, que já estão em produção ou sendo estudados para o programa lunar Artemis. Vamos analisar nosso Mars Mission Vehicle, um grande quebra-cabeça de muitas peças. E adivinhe só, ele foi montado por uma comunidade de entusiastas do espaço em 2017. É isso mesmo, não foram cientistas que o produziram primeiro. Mas agora ele não é mais apenas uma ideia fantástica. A maioria dessas coisas já está se tornando realidade, sendo feita ou planejada pela NASA. Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Primeiro temos a espaçonave Orion. Essa é a espaçonave que levará a tripulação para a órbita terrestre e a trará de volta para casa em segurança. É como um táxi espacial super sofisticado. Talvez seja o táxi mais potente que já existiu. Ele é combinado com 3 potentes estágios de propulsão e também usa um combustível especial que não precisa ser ultrafrio como nos filmes. Em seguida, há o estágio de partida da Terra. Essa é uma parte importante da missão que nos ajuda a dar um impulso poderoso que levará a Marte. Depois temos o Mars Transit Habitat. É aqui que a tripulação viverá e conviverá durante a viagem a Marte, como uma casa espacial aconchegante com tudo o que precisam para se sentir confortáveis. E finalmente o estágio de inserção na órbita marciana. Quando chegarmos a Marte, essa coisa incrível nos ajudará a desacelerar e entrar em sua órbita sem problemas. É o nosso especialista em manobras. Até mesmo o Mars Transit Habitat está sendo desenvolvido e poderá ser testado em alguns anos.
Isso significa que estamos no caminho certo para ter tudo pronto para nossa incrível missão a Marte até 2033. Em outras palavras, trata-se de trabalhar com o que temos e fazer acontecer. Agora vamos discutir o cronograma do plano. Meados de 2028, a ação começa. Primeiro, precisaremos fazer alguns voos de teste. Enviaremos 2 estágios com antecedência para garantir que possamos voltar à Terra com segurança. Esses estágios se juntarão como 2 naves espaciais que se tornam melhores amigas. Eles orbitarão o planeta vermelho e depois voltarão para casa. Para fazer tudo isso, usaremos foguetes potentes e 13 lançamentos comerciais. Será uma grande festa espacial. Final de 2032. Depois de tudo isso, lançaremos o Mars Mission Vehicle totalmente montado na órbita terrestre alta. Até o momento, esse é um veículo vazio que aguarda os astronautas. Se tudo estiver bem, ele estará pronto para a verificação final. Março de 2033. Chegou a hora de a nossa corajosa tripulação e sua espaçonave Orion se juntarem à festa. Nós os lançaremos e eles se acoplarão ao Mars Mission Vehicle na órbita da Terra. Eles se certificarão de que tudo esteja certo antes de irmos para Marte. Um tanto de flexibilidade é importante para que possamos ajustar nossos planos, se necessário. Abril de 2033. Todos estão prontos para a aventura. Realizaremos uma poderosa queima como um grande empurrão que nos envia a caminho de Marte. A tripulação viajará por cerca de 200 dias. Novembro de 2033. Finalmente, a tripulação chegará ao planeta vermelho. Quando estiverem na órbita de Marte, eles passarão cerca de 30 dias explorando e fazendo coisas espaciais incríveis. Marte será nosso playground. Quando chegar a hora de voltar para casa, eles se despedirão do estágio que os ajudou a entrar na órbita marciana. Em seguida, o veículo se encontrará com os 2 estágios que enviamos anteriormente. Vocês se lembram desses amigos do espaço? Depois disso, levará cerca de 340 dias para a tripulação voltar à Terra. É nesse ponto que usaremos a gravidade de Vênus como um estilingue ao redor do Sol. Para manter o equipamento e a tripulação na temperatura certa, teremos um guarda-sol que nos protegerá do calor do Sol, já que estaremos muito próximos a ele. No final, a Orion reentrará na atmosfera terrestre e cairá na água. Que feito heróico! E isso seria apenas o começo. Nossa incrível equipe tem outro plano para os aventureiros mais corajosos. É a chamada missão de longa permanência Conjunction Class. Ela será lançada em abril de 2033 e terá uma longa duração, 950 dias. Isso é mais de 2 anos e meio, com 550 dias passados na órbita de Marte. Ela exige menos lançamentos da Terra, mas tem alguns desafios diferentes, como passar mais tempo em microgravidade e lidar com o aumento da radiação. Portanto, precisaremos de alguns heróis espaciais de verdade para isso. Mas, é claro, há alguns obstáculos importantes a serem superados antes que tudo isso possa acontecer. Os especialistas examinaram atentamente o programa Jornada para Marte da NASA e descobriram que o plano precisa de algumas mudanças sérias. Há algumas áreas de alto risco, como sistemas de suporte à vida para missões longas, uso de energia solar para a propulsão, produção de oxigênio em Marte e assim por diante. Eles também estão preocupados com cronogramas, financiamento e muitos outros aspectos. Portanto, de acordo com eles, manter o prazo de 2033 pode ser impossível com os planos e orçamentos atuais. Até mesmo a meta para 2035 traz riscos significativos e possíveis atrasos. Mas a exploração espacial nunca foi fácil, certo? Com determinação realista, tudo é possível. Muito provavelmente a ideia de enviar pessoas a Marte será concretizada antes de 2040. A NASA está trabalhando para concluir o plano e os detalhes para tornar isso possível. Portanto, embora ainda tenhamos algumas dificuldades a serem superadas antes de tornar isso realidade, o sonho de enviar seres humanos a Marte é empolgante. É uma aventura emocionante, cheia de desafios, descobertas e com um espírito de exploração humana. Então vamos mostrar ao universo do que somos feitos, e isso seria principalmente de carbono. De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte.
Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o 4º planeta mais distante do Sol e o 7º maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente, a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente, não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Salotti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte.
Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Salotti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Salotti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o 4º planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido, e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano. A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve. Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre.
Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância. Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem. Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta.
E, infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um molho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo, mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos é a maior das duas. Orbita apenas 6.000 quilômetros acima da superfície marciana. Não há outra lua conhecida que viaje mais perto de seu planeta-mãe. Ela gira ao redor do planeta vermelho 3 vezes por dia, enquanto a segunda lua, Deimos, precisa de 30 horas para fazer uma órbita completa. Phobos está se aproximando cada vez mais de Marte, cerca de 2 metros a cada 100 anos. Nos próximos 50 milhões de anos, ela cairá no planeta ou se quebrará em vários pedaços, formando um anel. Feliz, mas cansado, você retorna à sua nave espacial. Amanhã continuará explorando o magnífico planeta vermelho. E quem sabe que outras descobertas estão esperando por você. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida, até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho.
Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu. Então, agora, a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte.
Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. São eles: Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner e Curiosity. Eles estão lá para tirar fotos e amostras do solo e de ar, e talvez também encontrar algum tipo de vida no planeta. Quem sabe algum dia possamos nos reunir com eles em Marte, né? Ah, por falar nisso, se você puder mesmo entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, será um prazer almoçar com você e conversar sobre isso. Por minha conta, claro. Encontramos outra civilização? Isso é uma porta para a casa de alguém em outro planeta? É possível espiar pelas janelas? Afinal, foi o rover Curiosity da NASA que enviou esta imagem para a Terra. E agora este rover está explorando a superfície de Marte. Infelizmente, os astrônomos foram rápidos em nos decepcionar. Eles alegaram que era apenas uma parte natural da paisagem marciana. Existem várias pistas que os fazem pensar que não era uma porta de verdade. Por exemplo, é minúscula, apenas 1 metro de altura. Mas isso pode simplesmente significar que os marcianos não são tão altos, você pode contra-argumentar. Mas os cientistas continuam insistindo que o que parece ser uma porta é na verdade uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. O problema é que, se você olhar atentamente para a rocha, poderá notar estratos, as camadas de lodo que se destacam porque são mais duras do que o material circundante. Esses estratos estão aqui, à esquerda, e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, poderosos ventos marcianos os corroeram ainda mais. E agora você pode ver que eles desaparecem dentro da porta. E olhe para isso! Está vendo essas rachaduras? Sim, estas. É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Esta pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas cruzaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído sob seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque mesmo que a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer algo assim. Além disso, está vendo aquela pedra à direita da abertura? Tem uma borda vertical lisa, muito suspeita. Deve ser ela a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo, e os ventos marcianos ainda não se livraram dela. E os ventos em Marte podem ser excepcionalmente poderosos. Este planeta é famoso por suas intensas tempestades de poeira. Às vezes elas levantam tanta poeira que pode ser vista através de um telescópio na Terra. Tais tempestades ocorrem todos os anos e cobrem áreas do tamanho de um continente. Elas também duram semanas. Além dessas tempestades anuais, há outras ainda maiores que acontecem muito mais raramente, mas são mais poderosas e muito mais intensas. São chamadas de tempestades de poeira globais, porque cercam todo o planeta. E mesmo que você fosse pego na tempestade mais severa de Marte, não seria tão terrível quanto você imagina. A velocidade do vento nas piores tempestades marcianas chega a 96 km por hora no máximo. Ventos com força de furacão em nosso planeta podem ter o dobro dessa velocidade. Você também deve ter em mente que a atmosfera do planeta vermelho é 1% mais densa que a da Terra. É por isso que, se você decidisse pilotar uma pipa em Marte, precisaria que o vento fosse muito mais rápido do que na Terra. Caso contrário, você nem seria capaz de fazer a pipa voar. Em outras palavras, mesmo que esteja ventando bastante em Marte, não seria tão intenso quanto em nosso planeta natal. Por sinal, você deve ter notado que eu continuo chamando Marte de planeta vermelho. Por quê? Olha, o nosso vizinho está coberto por poeira, solo e rocha rica em óxido de ferro. Isso é o que dá à superfície do planeta seu tom avermelhado característico. E veja, aí está a marca registrada, TM. Não, estou brincando. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Não tão longe da estrela, você poderia dizer. E ainda assim é um mundo frio e deserto. A temperatura média em sua superfície é de 63 graus negativos.
Mas se você visitar um de seus polos durante o inverno, leve muitas roupas quentes, porque é provável que as temperaturas caiam para 140 graus negativos. No verão, no entanto, você pode se sentir muito confortável em algumas regiões. Lá, as temperaturas podem subir para 21 graus Celsius, não muito diferente do que estamos acostumados. Marte é um dos corpos espaciais mais explorados do Sistema Solar. No momento, a NASA tem 2 rovers vagando pelas paisagens vermelhas, Curiosity e Perseverance. Há também um módulo de pouso chamado InSight e o helicóptero Ingenuity, apelidado de Genie. Perseverance é o rover mais avançado e o maior já enviado para outro planeta. A viagem para o planeta vermelho levou 203 dias, e Genie viajou para Marte preso à barriga do Perseverance. Parece aconchegante. E agora vou contar algo muito curioso. Digamos que você seja uma pessoa da Babilônia que viveu há cerca de 5.000 anos. A Babilônia era um império na antiga Mesopotâmia. Enfim, seu vizinho vem até você e pergunta: "Que dia é hoje?" E o que você responde? É dia de Marte. Espere, o quê? Quando os antigos babilônios criaram a semana, decidiram dividi-lo em 7 partes. Cada dia recebeu o nome de algum corpo espacial, como a Lua, o Sol, Vênus e assim por diante. Dia de Marte era a terça-feira. Os babilônios acreditavam que cada um desses objetos espaciais influenciava suas vidas no dia em sua homenagem. E como Marte era de cor vermelha, eles os associaram à agressão. É por isso que, às terças-feiras, eles tinham cerimônias especiais para evitar a influência do planeta hostil. Na verdade, Marte pode parecer hostil para um viajante cansado. Sua atmosfera é muito fina. O volume dela é de apenas 1% da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar para respirar no planeta vermelho. A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas 1/10 de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga Lua cairão em Marte, e outros se separarão e criarão o anel ao redor do planeta. Este anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de canyons conhecido como Vales Marineris. Parece nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales Marineris tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É 3 vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3,5 bilhões de anos. Hoje em dia, ainda há um pouco de água no planeta vermelho, mas a atmosfera de lá é muito fina para que essa água permaneça em sua forma líquida na superfície. Agora, ela só existe na forma de gelo. Você pode encontrá-la logo abaixo da superfície do planeta em suas regiões polares. O único lugar onde essa água é visível é na calota polar norte. Além disso, às vezes, a água salgada flui pelas paredes das crateras e encostas. E há pequenas quantidades de água na atmosfera do planeta, mas ela só existe como vapor. Então, como lugar para passar as férias, não é do meu agrado.
Você e sua câmera já estiveram literalmente em todos os lugares da Terra. No topo do Monte Everest e no fundo da Fossa das Marianas. Você já viu o Rio Nilo, as Cataratas do Niágara, o deserto do Saara, o Grand Canyon e milhares de outros lugares bonitos. Em todas as viagens, clicou fotos de tirar o fôlego. Seu álbum já é tão grosso quanto uma enciclopédia e é hora de descobrir um novo mundo para turismo. Vamos fazer uma viagem para Marte. Você está sentado em um lustroso foguete todo moderno, fazendo a contagem regressiva para a decolagem. Pode até parecer grande coisa, mas com a tecnologia moderna, isso é praticamente um passeio de ônibus. Em apenas algumas horas, chegará na superfície. É hora de ir para o primeiro destino de qualquer turista em Marte, o Monte Olimpo. Ele é do tamanho de todo o estado do Arizona e tem 25 quilômetros de altura. Isso é 3 vezes o Monte Everest. É a montanha mais alta de todo o nosso sistema solar. Na verdade, é ainda mais do que uma montanha. É um vulcão gigante. Essa montanha toda se formou quando fluxos de lava subiram à superfície, escorreram pelas encostas do vulcão e foram esfriando lentamente. As camadas mais novas do solo têm cerca de 2 milhões de anos. Portanto, os cientistas não descartam a possibilidade de esse vulcão acordar um dia. Ainda bem que você não vai estar por perto quando ele entrar em erupção. E há estátuas de divindades gregas por todo lugar. Lá está Apolo, e ali estão Atena e Ártemis. E aqui Zeus e Netuno. Na mitologia, essas divindades viviam no Monte Olimpo, na Grécia. Essas não são naturais, é claro. Construímos esses monumentos para atrair mais turistas. Tem até várias lojinhas de souvenirs, onde é possível comprar uma camiseta com um relâmpago em homenagem a Zeus. Você tira sua primeira foto em Marte e segue para o próximo lugar emocionante. Este é um complexo de 12 vulcões gigantes. Alguns deles atingem quase o cume do Olimpo. É como se você empilhasse 60 Empire State Buildings, um sobre o outro. Eles são tão altos porque a gravidade é muito mais fraca em Marte do que na Terra. Não há tanta força empurrando-os para baixo. Então, eles podem ficar muito maiores do que qualquer coisa que se possa encontrar na Terra. Você se sente mais leve do que nunca e consegue levantar objetos 3 vezes mais pesados do que seria capaz em casa. É fácil entender por que os vulcões são tão grandes quando você pula e voa 3 metros no ar. Esses vulcões estão em erupção há quase 2 bilhões de anos. Isso é quase metade da idade do nosso planeta. Essa é outra razão pela qual eles ficaram tão altos. Clique! A foto está pronta e você sobe no rover espacial para explorar a próxima descoberta, Valles Marineris. Este é o maior cânion existente, mais longo do que a distância entre Nova York e Miami, e é 4 vezes maior que o Grand Canyon aqui da Terra. Não sabemos exatamente como ele surgiu, mas a teoria mais conhecida sugere que foi tudo por causa da lava que empurrou a crosta para cima à medida que se movia no subsolo. Com o tempo, esses vales se transformaram no enorme cânion de Valles Marineris. A próxima parada é na Sidônia. O legal desse lugar é a rocha gigante com o rosto humano. Em 1976, vimos fotos da superfície de Marte e pudemos reconhecer claramente uma cabeça humana aqui. As pessoas imediatamente surgiram com milhares de teorias sobre como isso pode ter aparecido aqui. No entanto, as teorias divertidas e a especulação chegaram ao fim quando novas fotos foram tiradas em 2011. Essas imagens mais nítidas mostraram que os olhos, nariz e boca eram apenas sombras que não puderam ser detectadas na imagem original de baixa qualidade. Na verdade, é apenas um morro, bem menos empolgante de perto. Use um casaco quente para ver o próximo local descoberto. Este é o Polo Norte. Cuide para segurar firme a sua câmera também, pois venta muito aqui. Esse gelo que você vê é dióxido de carbono, que tem essa aparência por causa das temperaturas extremamente baixas, que podem chegar a menos 143 graus. Esse lugar frio e o Polo Norte são os responsáveis pelos fortes ventos de todo o planeta. E há até geysers no Polo Sul. Na primavera, quando esquenta, jatos de dióxido de carbono ejetam para a superfície, levando poeira e areia. Rápido, pegue a sua câmera. Vários estudos afirmam que existe um lago subterrâneo da largura da Baía de Delaware, 1,5 km abaixo de uma espessa camada de gelo, indo agora para a cratera Gale. Foi aqui que o rover espacial Curiosity pousou em 2012. E aqui está a sua réplica.
Este rapazinho estuda a superfície de Marte há anos e encontrou sinais de água evaporada. Isso significa que pode ter havido vida em Marte no passado. O rover também encontrou muitas evidências de moléculas orgânicas, bem como de gás metano, que podem vir de micróbios e outras coisas vivas. Mas ainda não sabemos o suficiente para dizer com certeza. A existência de vida em Marte não foi confirmada, mas é emocionante pensar que poderia ter havido marcianos de verdade vivos em algum momento. Você tira uma selfie como se estivesse segurando o Curiosity em seu braço. Ótimo! O táxi de Marte já está aqui para você ir em direção à formação de Medusae Fossae. Muitas pessoas acreditam que este pode ter sido o local de um acidente alienígena por causa da estranha aparência dessas rochas. Claro, isso não é verdade. Os cientistas acreditam que os vulcões estão em erupção aqui há anos. A lava se resfriou em forma de rochas e os fortes ventos lhes deram formas estranhas. Todo esse depósito vulcânico cobre uma área do tamanho de 1/5 dos Estados Unidos. E aqui está o lugar que deixou os cientistas da Terra nervosos e até assustados. A cratera Hale. E essas linhas nas suas encostas. Estudos mostram que esse local foi úmido, o que significa que pode ser que a água corria por ali. Mas então, se descobriu que eram riachos de areia seca. Os cientistas temem que este lugar possa ser o lar de micróbios alienígenas. Então você provavelmente não deveria chegar muito perto. Outro lugar misterioso para turistas em Marte são as Dunas Fantasmas. Antigamente neste planeta havia dunas com dezenas de metros de altura. Mas então, elas foram inundadas por água ou lava. As bases foram preservadas, mas os topos desapareceram. As áreas cobertas por essas dunas ainda podem abrigar micróbios. Aqui, eles ficam protegidos do vento e da radiação solar, e ainda podem ser preservados. O contato com eles pode ser perigoso para os humanos, então você tira uma foto de longe. A próxima parada é em Phobos, o satélite de Marte. Ó, há uma grande multidão de pessoas reunidas aqui. E então você vê o monólito de Phobos, que é uma rocha enorme com a altura de um prédio de 30 andares. Aprendemos sobre esse objeto por meio de fotos tiradas na Terra. O monólito faz uma grande sombra e gerou muitas teorias. Por exemplo, alguns afirmam que ele foi construído por uma civilização antiga ou deixado aqui por alienígenas. E pode até ter sido um farol. Todas essas pessoas vieram aqui para testar a teoria pessoalmente, mas de perto parece apenas uma rocha. Mais uma foto e você terá que correr para o ônibus que o levará até Io, que é o satélite de Júpiter. Aqui, só é seguro ficar em carros cápsula especiais que sobrevoam a superfície. E quando você vê vulcões em constante erupção, entende o porquê. A gravidade de Júpiter comprime o interior de Io, que, ao ser aquecido, sobe até a superfície, entrando em erupção em vulcões. Eles ejetam tanto material que Io muda completamente sua superfície a cada poucos milênios. Agora ligamos os hiperpropulsores e partimos para o espaço profundo. Aqui, em total escuridão, fica a sonda Voyager. Ela foi lançada em 1977 e ainda está em operação. Foi o primeiro objeto de fabricação humana a deixar as fronteiras do nosso sistema solar e é a espaçonave mais distante do mundo. A Voyager carrega um disco dourado com uma mensagem para civilizações extraterrestres. Este disco incrível contém imagens de paisagens da Terra, pessoas, animais e vários sons e músicas. Infelizmente, vai demorar muitos milhares de anos para chegar ao sistema estelar mais próximo. Então, não é muito provável que tenhamos notícias de qualquer alienígena tão cedo. Você tira selfies e segue para a próxima parte do passeio. Aqui, a 1000 anos-luz da Terra, está um buraco negro, o objeto mais misterioso e pesado do universo. Ele pesa tanto quanto o Sol, mas é muito menor, só que tão pesado que atrai absolutamente tudo, até a luz. Portanto, o buraco negro não é realmente negro. Ele não tem cor alguma. Você só consegue observá-lo de uma distância muito grande, pois ele desvia o tempo. Quanto mais perto você estiver dele, mais lento o tempo passará. E se quiser voar apenas 1 segundo mais perto dele, semanas ou mesmo meses podem se passar na Terra nesse tempo. Seguindo a velha tradição, você joga uma moeda no buraco negro e continua sua jornada pelo cosmos distante. No caminho para casa, deve parar em um ponto icônico na Lua. Aqui no Mar da Tranquilidade, há um parque inteiro próximo ao local de pouso da Apollo 11. Foi aqui que o primeiro homem pisou na superfície lunar. A primeira pegada da bota de Neil Armstrong ainda está lá na superfície, como prova. Foi feita em 1969.
mas mesmo agora parece exatamente a mesma.